Bom dia, paz do Senhor para a igreja. Seja muito bem-vindo essa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa manhã, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família, Deus. Esteja conosco, Senhor, aqui essa manhã em tudo que será feito, Senhor. Nos louvores que serão ministrados, na palavra que será ministrada, Senhor. Deus, iremos nos assentar à mesa contigo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, flua, Pai, em cada lar essa manhã, Senhor. Que possamos, Deus, fazer, Senhor, desse lugar, que possamos fazer das nossas casas, Deus, o altar de adoração a Ti, Senhor, essa manhã, Pai. Isso é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom. Bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás. Não me deixarás Declare, tu és bom, bom, tu és bom, bom, Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso aí na sua casa. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare: quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com tua luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
todos que estão aí conosco, participando dessa celebração online. Estamos mais um dia aí, juntos, celebrando ao nosso Deus e na expectativa para receber uma palavra ao nosso coração da parte do nosso Deus. E eu queria deixar um pouco, falar sobre as nossas atividades que nós estamos tendo durante a semana. Apesar, né, desse período de isolamento social, mas a igreja é uma força em movimento e nós não podemos parar. No próximo fim de semana, no dia 10 e 11, nós teremos o Drive Tour. Foi um sucesso o primeiro que nós tivemos. Nós conseguimos fazer uma arrecadação de alimentos e ajudar muitas famílias com doações de cesta básica. E no próximo sábado, no próximo domingo, nós estaremos arrecadando novamente no Drive Tour da Solidariedade, no sábado a partir das 8 até as 5 horas da tarde, até 17 horas, e no domingo de 8 a meio-dia. Você aí que pode participar, que pode doar, não deixe de separar aí um alimento não perecível, para poder estar ajudando e compartilhando também do amor de Jesus nesse período. E não se esqueça também que hoje à noite nós teremos às 19 horas nossa celebração à noite. Você que, né, tem acompanhado aí nas redes sociais, tem acompanhado aí no nosso canal no YouTube, não deixe de compartilhar, não deixe de convidar outros amigos, outros familiares, vizinhos, para poder participar, para poder assistir. Tem alguns amigos meus que moram distante daqui da nossa cidade, têm participado, têm assistido, e eu fiquei muito feliz porque são pessoas que, apesar de estarem distantes, eles podem celebrar conosco e receber também uma mensagem do Evangelho junto conosco. Então, a quarta-feira irá iniciar a nova série de mensagens, Fé em Tempos de Pandemia. Na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, nós teremos essa nova série de mensagens. Então, participe conosco, compartilhe das nossas programações online, compartilhe nossas atividades, participe também no chat, também é muito legal quando a gente vê lá os comentários no chat, a gente fica rindo, né, que é um momento que nós temos também para estar em comunhão também, compartilhando, brincando também com os irmãos, e é muito bom, não deixe de participar. Queria compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou. Algumas outras traduções vão falar que Isaac plantou, outras vão falar que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu além do que ele semeou, 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Quando nós lemos esse trecho de Gênesis capítulo 26, nós vamos ver que Isaac ele estava passando por um momento de fome, um momento de escassez na terra. Não era só ali onde Isaac estava, mas era em toda a terra. Havia um momento de crise, um momento de escassez. Veja que mesmo nesse período de crise, mesmo no momento de escassez, Isaac ele lançou semente na terra e Deus o abençoou. Ele teve uma colheita farta, ele teve uma colheita abundante. O que eu quero dizer para você é que mesmo nesse período de crise, um período de escassez, um período de dificuldade, nós não podemos deixar de lançar as nossas sementes. Nós aprendemos que a nossa finança, né, é uma semente, a nossa oferta, o nosso dízimo é uma semente. E quando nós lançamos essa semente, Deus abençoa a nossa colheita. E eu quero declarar e orar por você que tem sido fiel a Deus, que você tem sido fiel na sua oferta, fiel no seu dízimo. Quero orar para Deus abençoar a sua colheita nesta hora. Não deixe de contribuir, não deixe de fazer sua parte. Nós temos aí a nossa conta aí para poder receber as ofertas, para poder receber os dízimos. Não deixe de ser fiel, não deixe de semear no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é que nos dá vida, que nos renova, que nos fortalece, Senhor. Ó Deus, e o Senhor permanece fiel à Tua Palavra. Aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor faz, o Senhor permanece fiel, Pai. E nessa hora, Senhor, segundo a Tua Palavra, assim como o Senhor fez na vida de Isaac, Senhor, no momento de dificuldade, no momento de escassez, o Senhor abençoou a sua colheita, Senhor, quando Ele semeou, quando Ele lançou semente, ó Pai. E nessa hora eu quero abençoar, Senhor, os Teus filhos, Pai. Eu quero que o Senhor prospere a colheita dos Seus filhos que têm sido fiéis a Ti, que têm lançado a semente, Senhor, mesmo nesse tempo de dificuldade, ó Pai, e que tem permanecido fiel, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma colheita abundante, nós declaramos uma colheita farta, uma colheita 100 por 1, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura 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 pra sempre. Bom dia, pessoal, bom dia, meu amado. Que bom podermos estarmos novamente juntos nesse domingo pela manhã, domingo onde sentaremos à mesa e participaremos da ceia do Senhor. Que bom, quantas saudades, já tem bastante tempo e eu espero você que está nos acompanhando pela televisão, pelas redes sociais, se comunicasse com os parentes, com os amigos,
repassasse para ele os links, para poder eles acompanharem também. Você que é da igreja, né, participe dos chats ali, comente ali. Aquele momento é um momento de comunhão também, né, no momento que está todo mundo ali conversando, falando. Então às vezes tem muitas pessoas assistindo, mas poucas estão ali no chat falando, conversando. Então é importante que você, já que você está assistindo, tente falar ali, dá o seu like lá, amém? E que saudade, mas daqui a pouco isso tudo vai passar. E quando passar, eu não sei se a gente vai ter o culto, porque a gente vai ficar abraçado aqui o tempo todo, né? A nossa igreja já tem esse ritmo de abraçar, de beijar, a gente já manifesta esse amor, esse carinho pelos irmãos, e estamos com muita saudade. E eu quero deixar para você que você pode ligar para mim, pode ligar lá para casa, pode pedir oração, pode falar pelo vídeo com o pastor, com a pastora, não tem problema algum, amém? Eu tenho ligado para muitos irmãos, né? Alguns ainda não entrei em contato, mas espera que daqui a pouco eu vou falar com você também. Ah, mas o pastor não me ligou. Liga para o pastor, né? Vai lá, conversa com o pastor, eu estou disponível, agora mais do que nunca, né? Na quarentena, o que nós temos é tempo sobrando, né? Quem não tinha tempo para adorar a Deus, para estar na casa de Deus, né? Agora está sobrando tempo, né? E quando isso tudo acabar, a gente vai observar, principalmente aquelas pessoas que não tinham tempo, que só queriam trabalhar e só queriam fazer outras coisas, né? E vão repensar a sua vida e vai ter na sua agenda esse tempinho para Deus, amém? Eu quero deixar só esse recado, participe do chat, participe, se você assistiu os cultos, dê lá um like, entre em comunicação, fala ali para a gente saber se você está acompanhando, se está chegando, amém? É muito importante. E hoje pela manhã, os domingos pela manhã, uns 3 domingos pelo menos pela manhã, nós vamos ter essa série de mensagem o tempo todo. Por quê? A palavra de Deus diz que o Deus que realizou ontem, o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será para sempre. Então nós vamos estar falando sobre esse Deus que operou ontem, que agiu ontem e que opera hoje, que age hoje e que continuará agindo. Então nós estaremos, com certeza, essa série é para a edificação, né, da sua vida espiritual. Tira os domingos pela manhã, não faça mais nada, não tem feira, né, a feira não está funcionando, não tem nenhum motivo mais para você não estar assistindo um culto mesmo de casa, amém? Eu tenho certeza, se você ficar ligado, essas palavras irão edificar a sua vida espiritual e trará fé para o seu coração. Como também às quartas-feiras nós vamos estar falando de fé, né, no meio da pandemia. Então como é que eu vou passar por esse deserto? Como é que eu vou passar? Eu preciso de fé, eu preciso aumentar a minha fé. Então nós estaremos também na quarta-feira falando sobre fé, e as quartas-feiras que virão também estaremos falando sobre fé, amém? Mas hoje eu quero começar a série de mensagens falando do Jesus Cristo, é o mesmo de ontem. Então eu quero falar de ontem, do Deus de ontem, amém? E eu quero me basear lá em Hebreus, como texto, nós vamos usar 2 textos, mas Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém, queridos? Veja, esta manhã nós vamos olhar um pouco para a história do passado do povo de Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre a história, a trajetória daquele povo que Deus libertou de escravidão de 400 anos. E nós vamos então conhecer um pouco dessa história, desse passado. Vamos falar um pouco, porque nós vamos observar que bate muito com a nossa vida hoje. A história do povo de Deus do passado é a mesma história do povo hoje. E eu quero também usar como texto 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao 12, que diz assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel:
não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar baixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Veja, querido, as atitudes e a história do povo de Israel são curiosas. É impressionante quando nós olhamos para a história deles, quando nós olhamos para o passado desse povo, porque a impressão que se tem é que Israel sofria de algum tipo de amnésia. Só pode ser isso. Veja, nós observamos através da história do povo de Israel que Deus nunca, em toda a história do seu povo se revelou. Deus nunca agiu com tanta força, com tantas maravilhas, com tanta intensidade, quanto se revelou e realizou no meio desse povo. Nunca. Veja, porque se a gente olhar e observar quantas coisas Deus tem realizado no meio do seu povo, não é mesmo? Quantas bênçãos nós temos recebido de Deus, sim ou não? Sim. Então veja, querido, porque no passado Deus libertou aquele povo de 400 anos de escravidão. 400 anos ali amassando barro. Eles não eram nada, eles não tinham nada, e Deus deu-lhes dignidade. Quem eram eles? 400 anos, escravo, amassando barro. Não eram dono de nada, não tinham nada. Veja, era um povo que sobreviveu a 10 pragas. Deus enviou pragas ao Egito, e nenhuma dessas pragas pegou naquele povo. Deus os protegeu, nenhum deles foram atingidos pelas pragas do Egito. Veja, Deus os alimentou por 40 anos, e é interessante que a Bíblia fala que era pão do céu, pão dos anjos. Tem pessoas que comem o pão que o diabo amassou, mas Deus deu àquele povo o pão dos céus. Veja, Salmos capítulo 78, versículo 24 e 25, diz: fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Como eu disse de início, tem pessoas que estão comendo o pão que o diabo amassou. Mas veja, Deus deu o pão dos céus. Veja, Deus derrubou muralhas, Deus abriu rios, Deus abriu o mar, Deus destruiu os inimigos. E este povo, aquele povo que Deus tirou de lá, literalmente ouviram a voz de Deus no Sinai. Muitos deles viram o próprio Deus, muitos. Veja, querido, Deus nunca se revelou a um povo tão intensamente quanto se revelou a este povo. Deus nunca se manifestou tão intensamente como se manifestou a este povo. No entanto, nós vamos ver esse povo constantemente se distanciando de Deus. Nós vamos ver esse povo constantemente duvidando de Deus, constantemente questionando a Deus.
Veja, como se eles nunca tivessem tido nenhum tipo de experiência com Deus. Quando passam por uma luta, quando passam pelos momentos difíceis, começam a duvidar de Deus. Começam a questionar Deus. E eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito na vida deles. Tudo que Deus já tinha feito lá no passado. Como se nunca tivesse visto, e nem experimentado o poder e o amor de Deus. E eles começam a questionar. Povo de memória curta. Povo de memória curta. Veja, esse texto que nós lemos de Samuel no início, mostra exatamente esse momento de baixa. Mostra exatamente esse momento de gangorra espiritual no meio do povo. Veja, nessa época, Eli era o sacerdote de Israel. Nós já conhecemos essa história. Eli era um homem temente a Deus. A Bíblia fala isso. Eli tinha temor a Deus. Mas nesse momento da história, ele já estava muito velho. Nesse momento da história, ele já estava muito cansado. E os seus filhos não eram bons exemplos a serem seguidos. Veja, porque Eli era bastante permissivo em relação aos seus filhos. Eli fazia vista grossa do pecado dos seus filhos. Fingia que não estava vendo. E Eli não sabia o mal que ele estava traindo, não somente para a vida dele, mas também para toda a família, para toda a casa. E isso levou o povo a não ter tanta credibilidade mais, levou Eli a não ter tanta mais credibilidade diante do povo. O povo foi perdendo a credibilidade em Eli, o sacerdote. E o povo foi cada vez mais se afastando do caminho de Deus. Como várias vezes vemos na história. Veja, querido, esse povo, ele só foi cair em si. Esse povo, ele só foi perceber o quanto estava distante de Deus. Esse povo só foi perceber o quanto longe de Deus eles estavam, quando aquilo que eles tinham como mais precioso foi tirado deles. Aquilo que eles tinham como mais precioso foi arrancado deles. Aí eles caem em si. E eles caem em si quando os filisteus, na realidade, roubou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, todos nós já sabemos, representa a presença de Deus. E quando a presença de Deus foi levada para distante deles, quando isso acontece, Israel percebe que tinha chegado ao fundo do poço. Quando a presença de Deus é tirada do meio deles, da vida deles, eles percebem que eles estão no fundo do poço. E querido, veja, porque o que nós temos de mais precioso hoje em nossas vidas, escreva o que estou te falando, o que nós temos mais de precioso hoje sobre as nossas vidas, sobre todas as outras coisas. A nossa família é preciosa, a nossa vida é preciosa, o ar que respiramos, estamos vendo o quanto é precioso. Então, sobre todas essas coisas que é precioso, o que mais temos de precioso na nossa vida hoje, isso chama-se a presença de Deus. Veja, sobre todas as coisas, é a presença de Deus em nós, não tenha dúvida disso. Hoje o que nós podemos ter de mais precioso é essa presença em nós. E se isso for tirado de nós, se a presença de Deus é retirada de nós, a nossa vida fica sem propósito, a nossa vida fica vazia e nos tornamos uma ilusão. Sim, nos tornamos uma ilusão. Aí temos a ilusão de que tudo está indo bem. Passamos a ter a ilusão de que tudo está dando certo. Passamos a ter a ilusão de que tudo está perfeito e que nós não precisamos desse Deus. Nós não precisamos da presença de Deus. Quando a gente acha que tudo está dando certo e tudo está funcionando, quando na realidade é pura ilusão. Tudo é uma ilusão, porque longe do Pai, longe da presença do Pai, é ilusão. O filho pródigo
Certa vez ele teve essa ilusão. Ele se iludiu. Ele achou que ele recebendo os bens dele, ele tendo dinheiro no bolso, tendo posses e posição, ele era alguma coisa. Ele se iludiu, porque a gente vai observar que aquilo tudo acabou, ou mesmo que não acabou, estaria como no dia de hoje na pandemia. O que adianta o seu dinheiro? O que adianta hoje? Está todo mundo trancado dentro de casa, não é verdade? Hoje o que é importante para nós é buscar essa presença, é estar nessa presença. E o filho pródigo, ele teve essa ilusão. Um dia, sabe? Um dia ele achou que os bens dele, o dinheiro dele, a posição dele, iria levar ele para algum lugar. E a gente vai, o final da história desse moço, a gente vai ver que ele acaba disputando comida com porcos. Essa foi a realidade da vida dele. Ele vai pro chiqueiro disputar a comida com os porcos. Veja, queridos, a presença de Deus era algo tão importante para Israel, que Moisés, ele se recusa a continuar a sua caminhada sem essa presença. Moisés, ele se recusa a continuar a vida dele, a caminhada dele, se a presença de Deus não estivesse com ele. Êxodo capítulo 33, versículo 15 diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja, Samuel havia perdido o símbolo da presença de Israel. Não só Samuel, mas todo Israel havia perdido o símbolo da presença de Deus. E isso fez com que muitos deles percebessem que era hora de se voltar para Deus. Eles caem em si e começam a perceber que já estava passando da hora de se voltarem para Deus. Veja que a notícia de que a arca havia sido levada foi tão dura, foi tão impactante, que quando essa notícia chega nos ouvidos de Eli, quando Eli recebe essa notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Veja, ele não só recebeu a notícia do roubo da arca, que a arca tinha sido tirada, ele recebe também a notícia de que os seus 2 filhos morreram, estavam mortos. E a notícia dos filhos dele trouxe alguma tristeza para ele. Ele ficou triste com a morte dos filhos dele. Mas quando ele recebe a notícia do roubo da arca, para ele essa foi a pior notícia. E ele cai e morre. Querido, veja, com tudo isso acontecendo, Israel resolve mudar. Com tudo que estava acontecendo, Israel resolve se voltar para Deus novamente. Que bom. Veja, porque Samuel então, ele se torna um novo juiz em Israel. Ele se torna um novo juiz que ia governar Israel. E como um novo juiz, a sua primeira providência foi fazer um altar para receber a arca da aliança. A primeira providência, como juiz, ele disse: vou levantar um altar e a arca vai ficar ali. Ali vai ficar a presença de Deus. E, querido, e para vencer as batalhas que estavam acontecendo, para vencer tudo que estava acontecendo naquele momento, o povo precisava se voltar para Deus. E eles reconheceram isso. Quando eles chegam e observam o que está acontecendo ao redor deles, eles caem em si e percebem que eles precisam se voltarem para Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo de 2 a 4, diz assim: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados,
consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Começaram a prestar culto somente ao Senhor. Veja, porque o povo, ele sente a necessidade de se voltar para Deus. Ele sente a necessidade de acertar os seus caminhos diante de Deus. Isso veio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus começou a tocar na vida deles. Diz: olha, as coisas não estão funcionando, os inimigos estão atacando, há desgraças, há misérias, é hora de se voltar para Deus. E eles percebem isso, e eles começam a se voltar para Deus, a se prostrarem diante do Senhor e adorar o único Deus. Veja, mas os filisteus atacam novamente. Os filisteus, só que agora eles atacam, mas eles não querem mais a arca. Quando eles roubaram a arca e levaram a arca para o arraial deles, só trouxe desgraça. E começou um monte de coisas ruins a acontecer. E eles então dizem: vamos devolver essa arca. Mas eles não desistiram de destruir o povo. E agora, eles não querem mais a arca. Eles querem agora aniquilar Israel de vez. Eles querem agora destruir o povo de Israel de vez. Só que agora há uma diferença no meio do povo de Israel. Veja, eles estavam agora se voltando para Deus novamente. Eles não estavam mais distanciados de Deus. Eles estavam buscando Deus. Eles estavam consertando as suas vidas. Eles estavam colocando as suas vidas diante de Deus. E então Samuel, ele começa então a tomar uma atitude. Veja, aquele povo, ele começa a invocar a Deus, e eles chegam diante de Samuel, e eles foram até Samuel e pediram que Samuel intercedesse a Deus por eles. E eles chegam lá diante do sacerdote e pediram que Samuel apresentasse sacrifícios a Deus. E Samuel começa então. A Bíblia mostra que na hora que Samuel começa a oferecer holocaustos a Deus, Deus responde com a destruição dos inimigos. Deus deu a vitória a Israel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Veja, querido, agora o povo está se voltando para Deus. Agora o povo está consertando a sua vida diante de Deus. E queridos, saiba de uma coisa: não importa a situação em que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, quando você se volta para Deus, Deus age. Quando você se volta para Deus, Deus dá livramento. Deus age, Deus abençoa. Saiba, todas as vezes que você se distancia de Deus, você programa uma tragédia na sua vida. Todas as vezes que você se afastar e se distanciar de Deus, você está programando uma tragédia na sua vida. E era isso que estava acontecendo com Israel. Era isso que estava acontecendo com aquele povo. Eles tinham se distanciado de Deus. Eles tinham se afastado de Deus. E a palavra de Deus diz: quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos perdemos de Deus, nós perdemos a proteção. Nós ficamos desprotegidos. E veja, querido, porque a partir de todos esses acontecimentos, Samuel toma atitude de algo novo, de criar algo novo.
Samuel sabia que a memória do povo é muito curta, e é mesmo. E Samuel, sabendo disso, que a memória do povo é muito curta e que em dado momento o povo se esqueceria dessa vitória dada pelo Senhor. O Senhor desbaratou todos os inimigos, mas ia passar um tempo e aquele povo ia se esquecer de mais essa vitória, de mais essa bênção. E Samuel, sabendo disso, Samuel sabia que em dado momento o povo esqueceria todas as bênçãos recebidas de Deus. Então ele resolve criar um monumento, ele resolve criar um marco naquele lugar. E ele dá o nome de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja, o propósito de Samuel era que todas as vezes que um israelita passasse por aquele marco, todas as vezes que Israel passasse por ali, aquele povo passasse por ali, tivesse a lembrança de quem tinha ajudado eles. Tivesse a lembrança de que quem nos ajuda é Deus. E cada vez que ele passasse por ali e visse aquele marco, a lembrança deles, eles trariam na lembrança que naquele dia, que naquele tempo, naquela situação, ajuda veio do céu, ajuda veio de Deus. Todas as vezes que eles passassem por esse marco, eles reconheceriam o que Deus havia feito por eles. Esse era o propósito daquela pedra lá. Esse era o propósito daquele marco que Samuel levantou naquele lugar. Veja, aquela pedra, aquele monumento era um monumento perpétuo da ajuda, proteção e cuidado do amor de Deus para com seu povo. Aquele marco, aquela pedra. E esta manhã, eu queria que você parasse um pouco aí na sua casa, onde você está. Pense um instante. Você é capaz de trazer à memória tudo que Deus já fez na sua vida? Ou você já esqueceu? O que Deus fez ontem, o que Deus fez há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, você já esqueceu? Você é capaz de lembrar tudo que Ele já fez, tudo que Ele já te deu, tudo que Ele já fez por você, tudo que Ele já fez por sua família, tudo que Ele já fez por sua casa? Você ainda lembra? Você tem esse reconhecimento? Quem era você antes de se relacionar com Deus? Quem era? Aquele povo, antes de Deus se manifestar para eles, eles eram apenas escravos. Tinham nada, não eram nada. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua história, para o seu passado, que marcos foram erigidos diante de Deus em sua vida? Que marcos foram erigidos diante de Deus em sua vida? Quais são os monumentos da tua jornada com Deus? Quais são os marcos que você construiu com Deus? Sabe, os marcos que foram construídos com Deus para que você tenha confiança de continuar. Quais são os marcos que te dão a confiança de você evitar que você venha retroceder na vida espiritual? Quais são os seus marcos com Deus? Saiba, todos nós precisamos dessas referências. Todos nós. Todos nós precisamos desses marcos na nossa história com Deus. Marcos que a gente possa olhar e ter a convicção de que a gente está andando no caminho certo. Marcos que a gente possa olhar e ter a convicção de que o Deus não mudou, de que o Deus que fez ontem continua fazendo hoje. Marcos, monumentos, memoriais. Sabe, queridos, marcos de que Deus não mudou. E o que Ele era ontem, Ele é hoje e será para sempre. Deus não mudou. Deus não muda e nunca mudará. Sabe, queridos, eu tenho muitos marcos na minha vida, muitos.
Se você quiser um dia sentar comigo para saber de cada Marcos, cada monumento que foram erigidos com Deus. Eu tenho muitos marcos na minha vida pessoal. Eu tenho muitos marcos na minha vida espiritual, na minha vida familiar. E quando algo acontece e quer me levar, sabe, ao desespero, quando começa a acontecer coisas e aquilo quer me levar ao desespero, aquilo quer me levar a ter medo, aquilo quer me levar ao desânimo, eu olho para os marcos que erigi diante do Senhor e eu começo a trazer a lembrança o que Deus já fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida, principalmente os marcos lá atrás. Eu olho para os monumentos que construí com o Senhor, e isso renova a minha vida espiritual. Quando eu olho para os marcos, os monumentos que eu erigi com o Senhor, isso me dá força espiritual, isso me dá força física para continuar. Isso me traz, sabe, querido, renovo espiritual. Eu começo a ir lá atrás e a buscar e a lembrar, eu já passei por essa situação. Era assim que Davi vencia as batalhas dele. Davi, quando via alguma coisa acontecer, diz: um dia veio um leão e eu matei, o Senhor me deu a vitória. Ele trazia, ele ia na memória. Esses são os marcos. Quais são os marcos da sua vida? Quando as coisas começam a acontecer, eu vou lá nos marcos e eu digo para Deus e para mim mesmo, não somente para Deus, mas para mim mesmo: vamos vencer mais essa. Vamos vencer mais essa. Amém, queridos? Quais são os marcos da sua vida? Quais são as experiências que você teve com Deus ou está tendo? Se você não tiver marcos, se você não tiver experiência, você vai perecer. Você não vai aguentar, porque você não tem experiências. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25 a 25: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Veja, todas as vezes que participamos da ceia, é um marco, tem um memorial, tem um monumento. Que marco é esse, pastor? Que monumento é esse? A cruz. Todas as vezes que participamos da ceia, nós voltamos lá na cruz e olhamos para a cruz. Ali, Jesus venceu todos os inimigos. Ali, o Senhor venceu Satanás, os seus demônios e todo o inferno. Ali, toda a enfermidade caiu por terra. Ali, tudo que vem do diabo não vai avante. É um marco, memorial. Jesus disse todas as vezes: lembre disso, lembre de mim. Nós precisamos olhar lá para a cruz, porque foi ali que Jesus venceu e nós vencemos com Ele. Jesus já fez o que Jesus fez na nossa vida. Tudo que hoje nós temos, tudo que nós somos, temos um marco. Olhe para a cruz, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe para o que Ele já fez, olhe para o que Ele já fez. Nunca se esqueça, o que Ele fez, Ele fará outra vez. O que Ele deu, Ele dará outra vez. Ele fará todas as vezes que você o buscar. Todas as vezes que você o buscar,
Ele estará disponível para te atender. Quais são os marcos da sua vida? Você já teve alguma experiência com Deus? Experiência de cura, de libertação? Quantas experiências? São os marcos. Quando as coisas começam a ficar preto, quando as coisas começam a ficar ruim, eu olho para os marcos. E é isso que Samuel criou. Ele colocou aquela pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele estava mostrando para aquele povo que todas as vezes que passasse por ali, lembrasse do que Deus já tinha feito na vida deles. Que hoje os inimigos deles foram derrotados, mas foi o Senhor que os derrotou. Querido, nós vamos passar por essa fase. Nós temos marcos. Nós já passamos por tantas, não é verdade? E quando nós sairmos dessa, nós vamos sair muito mais forte. Comece a criar marcos. Não esqueça, não tenha memória curta. Seja grato, não somente a Deus, mas também pelas pessoas que um dia te ajudou. Seja grato. Crie marcos na sua vida. E essa manhã eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que faça você lembrar tudo que Ele já fez na sua vida. Quem era você? O que você tinha? Olha o que você é hoje. Olha quem é você hoje. Olha o que você tem. Olha que família linda que Deus tem te dado. Filhos maravilhosos. Deus tem te dado um lar. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado o ar. E não cobra nada. Deus é maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Jesus deixou um marco. A cruz. Olhe para lá. Amém? Feche seus olhos. Aí na sua casa, onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão gloriosa. Por esta manhã tão abençoada. Manhã em que estamos sentando à mesa contigo, Senhor. Deus, e os irmãos que estão nos assistindo agora vão participar lá do outro lado, pelas redes sociais. Deus, eu creio, ó Deus maravilhoso, que Tu recebes esse momento tão especial. Deus, é um momento de comunhão com a Tua igreja. Nós vamos estar, porque somos o mesmo corpo. Não importa onde estejamos, nós somos o corpo de Cristo. Senhor, mas eu quero te pedir que esta manhã Tu venhas trazer a memória, Senhor. Tu venhas trazer a memória ao coração desta pessoa o que Tu já fizeste na vida dela, as curas que foram realizadas, as vitórias que ela teve, Senhor, contra o inimigo. Deus, as bênçãos, ó Deus, que ela tem recebido, porque o Deus que realizou ontem continua realizando hoje. E eu creio, Senhor, Deus, que tudo que Tu já deste para esta pessoa, tudo que já fizeste na vida dessa pessoa, Pai, que seja um marco na vida desta pessoa. Deus, que ela não venha se desesperar, que ela não venha se entristecer, que ela não venha ter pânico, que ela não venha ter ansiedade. Deus, porque o Deus que fez no passado, ainda hoje faz. Deus, eu quero abençoar esta pessoa. Eu quero abençoar esta vida, esta mente, este coração. Não deixa ela se esquecer do que Tu já fizeste na vida dela. Deus, o Deus que fez no passado, continua fazendo no presente e vai continuar fazendo no futuro. Senhor, eu quero abençoar esta vida que está do outro lado, esta família que está reunida, meu Pai, aí na sua casa. Daqui a pouco vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, maravilhoso, que esta família seja visitada por Ti agora. Deus, e que esta pessoa venha trazer a lembrança, assim como o profeta diz: quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Lembre do que o Senhor já fez na sua vida e se alegre, se fortaleça, se renove espiritualmente, fisicamente. Deus não desistiu de nós. Deus tem um controle de todas as coisas. E eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família esta manhã, em o nome de Jesus.
Amém e amém. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, graça recebi, por sua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente. Olá, queridos. Um momento muito importante para nós. Esse momento que sentamos à mesa e lembrar desse monumento, trazer à memória, como o Senhor Jesus diz na sua palavra, é um memorial. Nós lembramos do que Jesus fez por nós. Nós lembramos de tudo que Ele venceu lá na cruz. Então, para que ficar triste? Eu comentava com alguém essa semana, pessoal, puxa, mas está morrendo bastante pessoas de Covid, né? Dessa doença aí. Eu disse, eu estou tranquilo, porque se Deus quiser me matar, Deus não precisa usar o Covid. Deus me mata a qualquer momento. Deus mata, não precisa vir um Covid, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Vamos ter fé, vamos ter confiança, amém? Não podemos nunca deixar de perecer a nossa fé. E esse momento é muito especial. Pegue aí, você com a sua família, você homem de casa, você que é viúva,
ou você que é solteiro, que está aí participando, né? Você é o sacerdote da sua casa. Esse momento é um momento muito especial. Então essa manhã nós vamos participar, e você está aí como sacerdote da sua casa, amém? Se você puder, levanta o seu pão, eu quero abençoar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão especial, manhã, ó Pai, onde estamos sentando à mesa, estamos participando desse memorial, Senhor, tão especial na nossa vida, que foi um dia a morte de Jesus na cruz, mas também a ressurreição. Senhor, hoje, Senhor, Jesus está vivo, e como nunca tem agido na nossa vida, no nosso meio. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus que realizou ontem, o Deus que fez ontem, ainda faz hoje, e continuará fazendo. Pai, eu quero abençoar o pão que nós temos em mãos, e assim como a tua palavra diz, que Jesus pegou o pão e disse: isto é o meu corpo, que será dividido entre vós. Eu quero abençoar este pão, e todos aqueles que estão participando conosco aí do outro lado, eu abençoo esse pão, dou graças em o nome de Jesus, para a glória do Senhor. Comamos todos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mastigue, bem mastigado. Lembre-se, quando você estiver mastigando esse pão, lembre-se de Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi moído, ele foi pisado, ele foi cuspido. Tudo de ruim aconteceu com Jesus, porque ele levou a nossa morte. Ele passou por isso, para que nós não pudéssemos passar, não precisasse passar. Amém, querido? É o sacrifício de Jesus, nos trouxe vida. A palavra de Deus diz igualmente, após ter enceado, Jesus pegou um cálice, e ali ele decretou que aquele cálice seria um cálice da nova aliança no sangue dele. Não que as alianças passadas fossem anuladas ou quebradas, mas Jesus estava trazendo vinho novo, coisas novas. Aí onde você está, o seu suco de uva, seu suco, pastor, não consegui o suco, não consegui ter um suco, não tem problema, pega a água mesmo, é um símbolo, simboliza, pega a água, pode botar num copo, porque esse momento, o especial desse momento é exatamente esse clima, essa atmosfera de Deus. É um memorial, e nós fazemos isso diante do Senhor. E eu profetizo esta manhã renovo espiritual na sua vida. Eu profetizo renovo espiritual, renovo físico. Eu profetizo a bênção do Senhor aí no seu lar, na sua vida, na sua família. E para a glória do Senhor, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Esse momento é dizendo para as trevas: a nossa aliança é com o corpo de Cristo, a nossa aliança é com Jesus, a nossa aliança é com o reino dos céus. E nós renovamos essa aliança com o Senhor Jesus esta manhã. Amém, queridos? Eu abençoo o cálice e dou graças em o nome de Jesus. Consagro o meu e o seu cálice aí agora, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bebamos todos. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Renovamos a nossa aliança com o Senhor. Pense na mensagem desta manhã. Quais os marcos que foram erigidos diante do Senhor com você? O que o Senhor já fez na sua vida? O Deus que já fez, continua fazendo. Ele fará outra vez. Amém? Não desista, tenha fé, tenha confiança, aumente a sua fé. Na quarta-feira vamos estar aqui falando de fé. Mande o link para um amigo, para um parente, peça a eles para assistirem. Esse momento nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Fique ligado,
Se desejar, ligue para mim, ligue para a pastora Márcia, nós estamos disponíveis, vamos conversar, amém? Tem tantos irmãos ligando para nós e eu fico muito feliz, e um beijo no seu coração. A pastora Márcia vai nos abençoar esta manhã. À noite nós vamos estar aqui de volta, com o culto, a celebração, amém? Então à noite é como se a gente tivesse vindo à igreja mesmo, né? Eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um churrasco. Não, domingo ainda continua sendo do Senhor, amém? Então tire o domingo para estar ouvindo a palavra de Deus, amém? Um beijão no seu coração. Estamos com muita saudade, mas essa saudade nós vamos matar ela uma hora, amém? Então um beijo no seu coração, um bom almoço, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Receba a palavra de bênção, a oração de bênção. A pastora Márcia vai te abençoar também, amém? Um beijo no seu coração. Amém? Oremos, um beijo. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai Celestial, muito obrigada por essa manhã, meu Pai, que foi linda, meu Pai. Ó meu Pai, porque participamos, meu Pai, do Teu corpo e do Teu sangue, meu Pai, porque é vida, meu Pai, para cada um de nós, meu Pai. Ó Espírito Santo, agora eu te peço, toma cada lá, meu Pai, vai abençoando, meu Pai, vai entrando com as suas bênçãos, meu Pai. Guarda, meu Pai, as famílias, meu Pai, de cada um, meu Pai. Ó meu Pai, derrama mais ricas bênçãos, meu Pai, sobre cada lá, meu Pai. Ó Espírito Santo, agora nos leva, meu Pai, debaixo das tuas mãos protetoras, meu Pai, e nos guarda, meu Pai. Nos dê um domingo abençoado, meu Pai, cheio das bênçãos do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz, amém? Um bom domingo e um beijo em cada coração, amém? Um beijo. Amamos vocês. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.